mais uma vez juntos para partilharmos um pouquinho sobre coisas importantes para nós e que a igreja nos ensina. Hoje, 1º de maio, terminamos o mês de abril, né? E começamos um mês muito especial, um mês dedicado a Maria, mas que começa com São José, seu esposo. E queremos agradecer, né, por São José, o padroeiro dos trabalhadores, aquele que foi o operário, que cuidou de Maria, de tudo que ela necessitou, assim como de Jesus, né, da educação de Jesus junto com Maria, ensinou Jesus a trabalhar, educou Jesus junto com nossa mãezinha. Mas nesse mês dedicado a Maria, queremos também falar sobre as mulheres. E não poderíamos começar de outra maneira, senão falando de nossa mãe Maria. Por isso iniciamos nossa partilha em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. E assim a gente começa através do primeiro parágrafo do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, um livro escrito por São Luís Maria Grignon de Montfort e que nos ensina qual é a maneira de sermos devotos de Nossa Senhora, verdadeiros, né? Que a nossa devoção seja verdadeira. Ela é verdadeira porque ela passa por Jesus. Maria sempre nos traz o seu Filho Jesus. Ela nunca vem sozinha. Ela sempre aponta para o Filho. E aqui nos diz, no primeiro capítulo do livro de São Luís: foi pela Santíssima Virgem Maria que Jesus Cristo veio ao mundo, e é também por ela que deve reinar no mundo. Então a gente perceber que existem muitas aparições de Nossa Senhora em várias partes do mundo, em épocas diferentes, né? De acordo com a necessidade. Então ela apareceu em Fátima, Portugal, apareceu em Lourdes, na França, apareceu já na Alemanha, aqui no Brasil também, por volta de 1930, ela apareceu também aqui no Ceará. E em cada mensagem que Nossa Senhora nos transmite, o que ela pede? Ela nos pede a oração, a participação na Santa Missa, o jejum, o sacrifício, né, em reparação a todo desagravo que é feito ao seu Filho Jesus. Ela sempre nos mostra o Filho. E a gente precisa prestar atenção nessas aparições, em tudo que ela vai nos dizendo, os conselhos que ela vai nos dando, que são sempre esses, né? Não que ela se repita, mas ela insiste em nos mostrar o quanto que é importante a oração, a confissão, a participação na Santa Missa com a recepção da Sagrada Comunhão, que é o próprio Jesus. Ela é mãe, né? Ela é mãe de Jesus e Jesus nos entregou ela na cruz. Então somos todos filhos de Maria. E ela quer a salvação de cada um de nós. Ela quer cuidar de nós, ela quer fazer de nós com que nós alcancemos a salvação e estejamos um dia face a face com Deus. Por isso a gente precisa ouvir os conselhos de mãe. Muitas vezes nós somos autossuficientes, né? Achamos que não precisamos dos conselhos de pai e mãe. Mas de uma mãe como Nossa Senhora é impossível
não ouvir os seus rogos. No Catecismo da Igreja Católica, né, no número 963, nesse parágrafo diz que Maria é mãe de Cristo e Maria é mãe da Igreja. Depois de termos falado do papel da Virgem Maria no mistério de Cristo e do Espírito, convém agora considerar o lugar dela no mistério da Igreja. Com efeito, a Virgem Maria é reconhecida e honrada como a verdadeira Mãe de Deus e do Redentor. Por que Mãe de Deus? Quem é Jesus? Jesus é Deus, né? Deus Filho. É o Filho de Deus e é Deus Filho. Portanto, Maria é mãe de Deus porque ela é mãe de Jesus, né? E se Jesus é Deus, ela é mãe de Deus. Ela é também verdadeiramente mãe dos membros de Cristo, porque cooperou pela caridade para que na igreja nascessem os fiéis que são os membros desta cabeça. Maria estava, né, no Pentecostes, quando nasce a igreja, quando Deus derrama o Espírito Santo sobre os apóstolos. Ela estava reunida com eles. Foi o início da igreja. Ela adotou cada um dos apóstolos, cada um dos membros dessa igreja, ela adota como seus filhos. E ela cuida. Ela cuida de cada uma das nossas necessidades, por menores que possam nos parecer, mas ela cuida. E cuida porque é mãe. Porque é mãe que ama e que quer ver cada um dos seus filhos próximos dela no céu. Portanto, Maria, mãe de Cristo e mãe da Igreja. Por sua adesão total à vontade do Pai, à obra redentora de seu Filho, a cada moção do Espírito Santo, a Virgem Maria é, para a Igreja, o modelo da fé e da caridade, que nós precisamos seguir. Modelo que se segue, né? Uma mulher de fé e uma mulher que viveu a caridade, que ela viveu o amor. Ela sabia que o filho era inocente, mas que para nossa salvação ele precisava se entregar na cruz e padecer tudo que ele padeceu. Então ela foi e é a mãe do amor. Com isso, ela é membro supereminente e absolutamente único da Igreja, sendo até a realização exemplar da Igreja. Mas seu papel em relação à Igreja e a toda a humanidade vai ainda mais longe, de modo inteiramente singular, pela obediência, fé, esperança e ardente caridade. Ela cooperou na obra do Salvador para a restauração da vida sobrenatural das almas. Por esse motivo, ela se tornou para nós mãe na ordem da graça. Essa maternidade de Maria na economia da graça perdura ininterruptamente a partir do consentimento que ela fielmente prestou na Anunciação, que sobre a cruz resolutamente manteve até a perpétua consumação de todos os eleitos. Assunta aos céus, não abandonou este mundo salvífico, mas por sua múltipla intercessão continua a alcançar-nos os dons da salvação eterna. Por isso, a bem-aventurada Virgem Maria é invocada na Igreja sob os títulos de advogada, auxiliadora, protetora e medianeira. Então a gente só tem coisas boas para imitar de nossa mãe. Nossa mãe Maria. Ela sempre foi obediente. Obediente a quem? Obediente a Deus Pai. Deus Pai deu a ela toda a liberdade de escolha diante de ser ou não a mãe do Filho de Deus. E ela disse sim. Ela disse sim, mesmo diante de tudo o que viria, que ela não sabia, mas que viria. E esse sim dela foi pleno de obediência,
de fazer o que Deus estava pedindo a ela, não se importando se era a vontade dela. Porque qual é a mãe que quer ver seu filho sofrer? Mas era o que Deus pedia a ela naquele momento. E ela é também um exemplo de fé, gente. Uma pessoa que acreditou. Ela já era uma pessoa de oração, uma menina de oração. Tinha o conhecimento das leis. E ela teve fé no que Deus prometia a ela, que dela iria cuidar. E a esperança, né? A esperança de um mundo melhor para nós, para os seus filhos aqui na Terra. Então são exemplos que a gente pode e deve seguir. Como nos falou, né? O consentimento dela foi fiel, desde o sim na anunciação, quando o céu esperava impacientemente, né, o sim de Maria, ela deu o sim, até a cruz, até acompanhar Jesus na cruz, todo o sofrimento, tudo que ela passou junto com Jesus na corredenção. E continua, porque com certeza ela continua a sofrer vendo que os filhos não a ouvem, que os filhos não prestam atenção nos seus pedidos, né? Não obedecem o que ela está pedindo. Jejum, oração, confissão, presença na Santa Missa e o Rosário, a oração do Santo Rosário. As 5 pedrinhas que Nossa Senhora nos dá para vencermos os Golias de nossas vidas. E assim, ela é invocada na igreja como nossa advogada, nossa auxiliadora, nossa protetora e medianeira. O que um advogado faz? Defende. O que auxilia, o que protege. A medianeira, né, que media as nossas necessidades. Então, que a gente possa realmente prestar atenção no que nossa mãezinha tem nos mostrado e não deixarmos a oração de lado. Na palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, né? No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse-lhe: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. O início da oração que todos conhecemos, a oração da Ave Maria, começa com a saudação do anjo à nossa mãezinha. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. Não temas, Maria, encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. E reinará eternamente na casa de Jacó, e seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso, pois não conheço o homem? Respondeu-lhe o anjo: O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a tua sombra. Por isso o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho em sua velhice, já no 6º mês, porque aquela que é tida por estéril. Porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela.
Para Deus realmente nada é impossível. Uma virgem concebeu e uma idosa também, né? Isabel também concebeu. E quando Maria a visita, João Batista pula de alegria no seio de sua mãe e Isabel exclama: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Mais uma pequena parte da oração que nós aprendemos a clamar a Maria. Então a gente percebe que Deus ele preparou com muito carinho a mãe do seu próprio filho. E por isso nós precisamos honrá-la, respeitá-la, ouvi-la e obedecê-la. Então a gente lembra das 5 pedrinhas que Nossa Senhora nos dá. A leitura da Palavra de Deus, a oração do Santo Rosário, a confissão, a participação na Santíssima Eucaristia. Que a gente não se esqueça jamais de que isso é o que importa muito para a nossa salvação. Então, que a gente ouça Maria e que a gente utilize das pedrinhas que ela nos dá para podermos vencermos os gigantes que nos querem derrubar. Temos também o jejum, né? A 5ª pedrinha que Nossa Senhora nos pede. Às vezes é difícil a gente fazer o jejum, mas a gente pode fazer a abstinência de carne e irmos exercitando essa parte de ficarmos sem nos alimentar, né? Fazemos o jejum de acordo com o que a igreja vai nos ensinando, seja tomarmos só o café e nos alimentarmos menos durante o dia, ou o jejum de pão e água, que é o que ela nos pede, mas que a gente precisa ir aos pouquinhos exercitando, né? Porque o nosso corpo precisa ser educado e que a gente faça isso sempre em oração. Então, recordando as 5 pedrinhas, né, de que eu falei: a leitura da palavra, a confissão, a participação na Santa Missa com a Eucaristia, a oração do Santo Rosário e o jejum. E assim a gente termina esse nosso momento rezando a oração que nossa mãezinha mais fica feliz em ouvir. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus abençoe.